mais uma vez, falando de protozoários, né? Nós já tivemos uma aula mostrando as principais características, então, dos protozoários, mas agora a gente vai mostrar esses protozoários com as suas características importantes, assim, com um pouco mais de detalhes. Ok? Então, aqui, aula de protozoários, né? A parte 2 de protozoário. Então, como nós vimos, os protozoários são organismos pertencentes ao reino protista, eles são eucariontes, né, e eles são organismos heterótrofos, né, não produzem o próprio alimento, sempre unicelulares. Alguns de vida livre, outros parasitas, né, outros podem viver formando colônias, e são divididos de acordo com a sua forma de locomoção. Você lembra? Há protozoários que têm pseudópodes, há protozoários que apresentam cílios, outros flagelos, e aqueles ainda que não têm nenhuma estrutura locomotora. Os que têm pseudópodes são chamados risópodes, os que têm cílios são ciliados, ou classe ciliófora, flagelados, né? Aqueles que têm flagelos, flagelados ou mastigófora, e ainda os esporozoas ou apicomplexos, aqueles que não têm nenhuma estrutura de locomoção. Então, os sarcodíneos ou os risópodes são os que têm pseudópodes, onde o principal representante são as amebas, ok? Então, a maioria das amebas são de vida livre, mas há algumas amebas parasitas, como é o caso da ameba histolítica, que parasita o intestino grosso humano e é transmitida através de água e alimentos contaminados. Aqui você vê, então, no caso, a ameba e o pseudópode englobando um alimento. Além das amebas, nós temos outros sarcodíneos, né, ou risópodes, como os foraminíferos, que tem essa carapaça silicosa, né, os radiolários e os heliozoários. Esses três grupos aqui, esses três risópodes, também têm pseudópode, porém, os seus pseudópodes não são largos, são pseudópodes extremamente finos, né, mas também estão no mesmo grupo aí das amebas, dos risópodes ou sarcodíneos, tá? Aí nós observamos, então, esses grupos, né, que tem uma carapaça, né, feita de sílica ou carbonato de cálcio, e que tem um orifício para a saída do pseudópodes, que vai ser sempre extremo. Aí você vê os cilióforos, são aqueles que têm cílio para locomoção, onde o principal representante é o paramécio. Aqui você vê, então, o paramécio. Veja que ele tem também, aqui, olha só, o vacúolo contrátil pulsátil, porque ele é de vida, ele é de água doce, então precisa dessa estrutura para eliminar, para expulsar o excesso de água que ele ganha por osmose. Ele também tem dois núcleos, o macro e o micronúcleo. Aqui você vê, então, mais uma vez, o paramécio com os seus cílios nesse movimento. É para lembrar que pseudópodes, cílios e flagelos não só servem para locomoção, mas também para a captura de alimentos, né, para a fagocitose. Os mastigóforos têm flagelos, né, também são chamados de zooflagelados, e alguns são parasitas, como parasitas humanos, mas há outros que fazem simbiose. O triconinfa, que é esse protozoário flagelado, vive no tubo digestório do cupim para poder, então, fazer com que o cupim possa digerir a celulose. Então, existe aí uma simbiose chamada mutualismo. Esse protozoário só vive no cupim e o cupim precisa dele para viver, porque é esse protozoário que digere a celulose para ele. Aqui você vê, então, a giardia, o trichomonas vaginalis, o trypanosoma, que causa o mal de Chagas, e a leishmania, que causa a leishmaniose. E, finalmente, os esporozoas, ou apicomplexos, são aqueles que não têm estrutura locomotora, nem cílio, nem flagelo e nem pseudópode, e aí todos são parasitas, como é o caso do plasmódio, que causa malária, e do toxoplasma, que causa toxoplasmose, que é aquela doença transmitida pelas fezes do gato, ou transmitida também pela carne, né, desses animais que se alimentam das fezes do gato, como a carne do boi, do porco, do carneiro, né? Então, aí é a toxoplasmose, uma doença bem interessante, que a gente vai falar depois com mais detalhes, ok, gente? Então, um forte abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.